Bom, então dando sequência aqui ao nosso Mal Traçadas, uma produção Fernanda Pompeu, Estúdio Saci, com direção e edição de André Sakurai. Eu, como o dileto aluno da professora Fernanda, tenho uma pergunta direta. Fernanda, como eu começo a escrever? Essa é boa. Bom, tem que sempre começar, né? Se não começar, não acontece nada, né? Então eu vou responder. A gente começa a escrever tendo um assunto, escolhendo um assunto. Agora, esse assunto ele pode ser um assunto objetivo. Por exemplo, vamos dizer que o seu texto tenha que dar conta da seguinte pergunta: como é que os aviões decolam? Isso é uma coisa extremamente objetiva, né? Há uma maneira dos aviões decolarem. Aí eu acho que vamos dizer, a primeira parte do seu trabalho seria fazer uma pesquisa, né? Quer dizer, você descobrir essa resposta. Pode ser indo no São Google, né? Como os aviões decolam, indo no YouTube, observando. Se você tiver oportunidade de conversar com algum piloto, telefonar, né? Saber um pouquinho de física, um pouquinho de ciência da aeronáutica, o suficiente para você responder essa pergunta: como os aviões decolam? Esse seria um texto bastante objetivo, tá? Sem grande dificuldade, né? Agora, há um outro tipo de assunto, que são os assuntos subjetivos, os assuntos que vêm de dentro, né? Podem ser encomendados ou não, tá? Não é essa a questão. Mas são assuntos mais abstratos. Então, vou citar um exemplo. Uma vez em Itaém, eu, observando meus pais, falei: nossa, eles envelheceram. E quando eu olhei e pensei isso, me veio a seguinte frase, como um título: isso ainda vai acontecer com você. E aquilo ficou: nossa, isso ainda vai acontecer com você. E aí eu disse: vou fazer uma crônica sobre isso, sobre isso ainda vai acontecer com você. E aí a minha dica é, quando você tem esse tipo de frase, você ainda não tem exatamente o assunto, tá? Então eu criei uma coisa usei, vamos dizer, um método, que inclusive os publicitários gostam muito, que a gente chama de campo semântico. Você faz um círculo e aí você põe o que seria o núcleo, né, o tema central desse assunto. Isso ainda vai acontecer com você, então eu estabeleci que era envelhecer. Ou seja, você ainda vai envelhecer, tá? Isso como núcleo central. E aí você vai criando círculos menores, tá? Onde você vai preencher ideias correlatas, sensações correlatas a envelhecer. Então, por exemplo, declínio tem a ver com envelhecer, certo? Uma coisa positiva, experiência, né? Você pode colocar aqui também sexualidade, tá? Pode vir esse tema como uma pergunta: como é a sexualidade no envelhecimento? Morte, né? Em suma, você vai criando vários semicírculos de ideias associadas ao envelhecer. Isso a gente chama de campo semântico. Semântico por quê? Tem a ver com o significado, tá? Semântico. Aí, a minha sugestão é que, feito isso, você comece a namorar esses círculos. Mas então, o que é o declínio? Né? O que significa ter essa experiência? Como é que é a sexualidade? Né? Será que envelhecer, no fundo, é o grande medo da morte? Em suma. A gente trabalha sempre por associação, né? Parece que a Por criação associação. é sempre um processo de encadeamento de ideias, de associação. Exatamente. Eu acho que o cérebro funciona por associação, né? Eu acho que é isso aí, né? Você associa um elemento a outro elemento, a outro elemento, e aí que também vem uma coisa interessante, que é o repertório, né? É uma conversa que vale um vídeo inteiro, né? Mas o que é o repertório? É tudo aquilo que você aprendeu, que você leu, que você vivenciou e que contaram para você. Se forma, quanto maior o repertório, mais fácil e mais ricas serão as associações.
Portanto, meninos, eu faço sempre os meus filhos, leiam, leiam. O Ziraldo falava, ler é mais importante que estudar, né? Desculpa, professora. Então, é por associação, exatamente. Né? E aí, tem um momento que você diz, bom, agora eu vou começar a escrever. Né? E, veja bem, você cresceu daquela ideia, isso ainda vai acontecer com você, que era vaga, você foi para o núcleo de envelhecimento, e você foi para, vamos dizer, esses pequenas partículas em torno desse tema. Tá? Ó, gente, não precisa ser só um texto, pode ser, por exemplo, uma pintura, pode ser um vídeo, pode ser um filme, tudo isso formando esse caldeirão para você poder criar seu texto. É isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima.